Olá meninos e meninas, aqui é o professor Thiago, mais uma vez aqui com vocês para hoje a gente fazer um videozinho falando sobre níveis de organização biológica, tá? Deixa eu sair um pouquinho aqui do meio da vila, amanheceu e os villagers vão começar a querer sair, né? Então olha só, nós vamos falar sobre níveis de organização biológica. A gente começa falando sobre os níveis menores, tá? Nós vamos começar falando sobre os átomos, e vamos terminar lá falando sobre a biosfera, certo? Então nós vamos falar sobre como a vida se organiza no planeta Terra. Começando pelos átomos, os átomos são basicamente cargas elétricas que se organizam em prótons, elétrons e nêutrons, e elas vão formar o que nós chamamos de elementos químicos. Cada átomo tem a sua própria composição eletrônica, e vão formar o que nós chamamos de elementos químicos, como o ouro, o zinco, o cobre, o ferro, o magnésio, o oxigênio, o hidrogênio. Todos esses são elementos químicos. Então nós vamos começar estudando por eles. Após os átomos, nós temos a união de dois átomos que vai formar uma molécula. Molécula, então, é a união de dois elementos químicos. Pode ser do mesmo elemento químico ou de elementos químicos diferentes, como é o caso, por exemplo, da água, que a fórmula química da água, eu tenho certeza que vocês sabem, e se não sabem, a gente vai estudar mais para frente, é H2O. Então, a fórmula química da água é H2O. Nós temos também o sal de cozinha, né, que é NaCl, é o cloreto de sódio. E nós temos o oxigênio. O oxigênio que nós respiramos, nós não respiramos simplesmente oxigênio puro, a gente respira uma molécula simples de oxigênio, que é O2. O mesmo elemento químico formando duas moléculas. Os villagers adoram vir aparecer nos vídeos. Já perceberam, né? Então as moléculas, elas são a união de dois átomos. As moléculas elas ainda vão se unir para poder formar o quê? Elas vão se unir para poder formar estruturas um pouquinho maiores, chamadas de organelas. As organelas são estruturas que vão formar as células. As organelas elas têm função de produzir substâncias que são importantes para as células. E as células, por sua vez, são a menor unidade estrutural de um ser vivo. Então, assim, todo ser vivo tem que ser formado por células. Ah, mas uma bactéria é formada por células? Sim, uma bactéria é formada por uma única célula. Então, nem que seja por uma única célula, os seres vivos têm que ter pelo menos uma única célula para ser considerado vivo. Vírus não são considerados vivos, eles vivem basicamente no reino fantasma. Por quê? Porque eles não têm células, tá bom? Vamos tirar a chuva para não atrapalhar vocês de ouvirem. Pronto. Então, os vírus, então, eles não fazem parte desse reino, né? Eles não possuem células, eles não têm um reino específico, a gente vai falar sobre os reinos depois. E eles não fazem parte de reino nenhum porque eles não têm célula, porque a célula é considerada a menor unidade de qualquer organismo vivo. E vírus não tem células, tá bom? As células, por sua vez, elas vão se organizar para formar o quê? Elas vão se organizar para formar tecidos. Os tecidos, eles têm funções específicas. Nós temos o tecido sanguíneo, nós temos o tecido ósseo, nós temos o tecido muscular. Eu vou até ali na frente e vou mostrar para vocês. Deixa eu mudar a câmera. E aqui, ó, eu separei aqui para vocês poderem ver mais direitinho. Tá? Deixa. Oba! Oba, cavalinho. Oba, eita. Nós temos então os tecidos, tá? Os tecidos, eles são um aglomerado de células com as mesmas funções, tá? E aí nós vamos ter, além dos tecidos, nós vamos ter os órgãos. Por exemplo, aqui a gente tem um osso. O osso é um órgão, tá? Assim como a pele também é um órgão. Então o osso, vários ossos diferentes com a mesma função, com o mesmo objetivo, tá? Essas células agrupadas com a mesma função vão formar o quê? Vão formar um sistema. Olha aqui. Vários ossos com funções diferentes vão formar o mesmo sistema. Então a gente tem aqui, tá, um esqueleto.
o esqueleto é um sistema do nosso corpo. Ele tem função de dar sustentação, tá? O sistema esquelético tem função de dar sustentação e de armazenar cálcio. É uma das formas que nós temos de armazenar cálcio. Ok? Mas nós não temos somente o sistema esquelético, nós temos o sistema digestório, temos o sistema circulatório, o sistema excretor, tá? E aí quando nós temos todos esses sistemas trabalhando juntos, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um organismo, tá? Um organismo, então, é um conjunto de sistemas trabalhando juntos e formando um indivíduo, formando um organismo. Esse organismo aqui, tá? Esse organismo aqui, ele vai ser conhecido como espécie. O conceito de espécie eu vou falar no próximo vídeo quando a gente for falar de teia, cadeias alimentares, aí eu vou explicar para vocês. Mas olha só, então esse organismo aqui, tá, que faz parte de uma única espécie, quando ele se junta a outros organismos iguais a eles, eles vão formar o quê? Uma população. Deixa eu até soltar aquele ali para ele fazer parte dessa população aqui. Então eles vão fazer parte de uma população. Agora a gente tem uma população de cavalos. E o que é uma população? Uma população é um conjunto de indivíduos da mesma espécie, tá? Então esses cavalos aqui são da mesma população. São um conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo local e no mesmo período de tempo. Então aqui nós temos uma espécie, nós temos uma mesma espécie e nós temos uma população dessa espécie. Aqui do outro lado eu tenho aqui, ó, uma população de lobos. Então é uma população porque eles são indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo local. Tá? Ah, mas ok, então população são os indivíduos da mesma espécie. Sim. E se os cavalos, tá? Se eu soltar aqui os cavalos, né, e os cavalos se unirem aqui aos lobos, agora nós deixamos de ter uma população, tá? Vou soltar os porquinhos também. Nós deixamos de ter uma população, eita, abriu um buraco ali. Nós deixamos de ter uma população e passamos a ter o quê? Uma comunidade. Uma comunidade é um conjunto de populações que vive no mesmo local, no mesmo período de tempo. Tá? Então aqui nós temos uma comunidade. São animais de espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente. Veja bem que comunidade são espécies diferentes vivendo no mesmo ambiente. Tá? Isso inclui as plantas também. Então, as plantas fazem parte dessa comunidade. Então, deixa eu quebrar aqui e juntar todo mundo num ponto só. Agora, mas chove, hein? Agora eu tenho uma comunidade. Mas ainda bem que choveu. Após a comunidade, eu começo a colocar também outros fatores. Tá? Fatores como a chuva, o vento, tá? Os rios, o solo. Tudo isso vai fazer parte de um ecossistema. Tá? O ecossistema, então, é o conjunto de comunidades que vivem no mesmo período. Então, todos esses animais, mais as plantas, mais a água, a chuva, tá? O sol, vamos pôr um sol aqui, né? O sol, tá? Todas essas coisas, vivendo no mesmo ambiente ao mesmo tempo, existindo no mesmo ambiente ao mesmo tempo, vão ser chamados do quê? Vão ser chamados de ecossistema. E todos os ambientes da Terra onde possuem um organismo vivo vão ser chamados do quê? Vão ser chamados de biosfera. Tá? Então vou quebrar aqui rapidinho para vocês entenderem. Agora,
todos esses animais e essas plantas que eu coloquei aqui, elas vão fazer parte do quê? Elas vão fazer parte da biosfera. Por quê? Porque são animais de espécies diferentes e plantas de espécies diferentes fazendo parte de um mesmo ambiente no mesmo período de tempo. Então, olha só. Espécie, um único indivíduo, um único organismo. Comunidade, organismos de espécies diferentes que vivem no mesmo ambiente. Tá? População, indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo ambiente. Ecossistema é quando plantas, animais de espécies diferentes, comunidades, né, um conjunto de comunidades vivem no mesmo local, junto de fatores abióticos, fatores sem vida, como a água, a chuva, o sol, o vento. Tá? Então isso daí vai formar o quê? Uma biosfera. Beleza? Então, meninos, hoje era um vídeo bem curtinho só para a gente ter essa ideia aí do que são os níveis de organização da vida e como é que eles funcionam, tá bom? Meninos e meninas, muitíssimo obrigado e até mais. Tchau!